Quem é que já se sentiu rejeitado na vida? Epá, eu estou numa igreja espetacular, ninguém... Quem é que já se sentiu rejeitado ao longo da vida? Muitas. Nós, ao longo da vida, vamos aprendendo a lidar com a rejeição. Muitas vezes, o saber lidar não significa propriamente que lidamos da forma correta, mas encontramos sempre mecanismos para que a rejeição não crie tanta dor, sofrimento ou tanta mágoa como a rejeição inicial criou. Mas todos nós sabemos o que é o sentimento de rejeição. Seja a nível de famílias, às vezes as famílias têm dificuldades de relacionamento e isso faz com que, às vezes até desde muito jovens ou muito pequenos, possa haver sentimentos de rejeição, porque há um pai ou uma mãe ausente, porque há algum género de opressão ou mesmo violência. Isso pode acontecer nas crianças, mas pode acontecer também na nossa vida, no trabalho. Nós podemos, no nosso trabalho, sentirmos opressão ou sentirmos rejeição. Nós podemos sentir rejeição no nosso grupo de amigos. Às vezes nós até podemos sentir rejeição nas pessoas que nos são mais próximas e com quem temos mais afinidade, dentro do próprio casamento, nas relações mais próximas. Nós podemos sentir rejeição simplesmente porque a pessoa que está à nossa frente olha para nós e não consegue aceitar tudo aquilo que nós somos em determinado momento da nossa vida. Mas se nós pegarmos na Bíblia, vamos ver que isso é algo que é muito normal ao longo de toda a história. Isso faz parte da própria existência humana. O que pode diferenciar a história de quem é cristão de quem não é cristão é a forma como nós lidamos com a rejeição. Na realidade, o que pode diferenciar e diferencia aqueles que são discípulos de Jesus, ou seja, aqueles que caminham tão perto de Jesus, que há a imagem de caminhamos tão perto de Jesus, que Jesus, ao andar com as sandálias, o pó das sandálias cobrem-nos, literalmente com o pó do seu caminhar. Ou podemos usar outra imagem que é o nosso coração está tão colado ao coração de Jesus que nós passamos a agir de acordo, ou da mesma forma que Jesus agia. Então, para nós cristãos, o que pode diferenciar e diferencia e deve diferenciar a forma de reagir às circunstâncias que nos rodeiam é a forma como lidamos com elas. Nós estamos a tratar uma série que está fundada em Atos dos Apóstolos. A experiência da Igreja, a experiência de sermos enviados e a forma como no livro de Atos dos Apóstolos nós vamos ver textos que nos descrevem como a Igreja, os discípulos de Jesus, aqueles homens e mulheres que se congregavam, viviam essa experiência de serem inundados pelo Espírito Santo e de serem enviados. Nós já falámos sobre o poder da cruz, como era importante nesta Igreja nascente falar sobre a cruz. A cruz era central no discurso dos primeiros discípulos de Jesus, na primeira Igreja. Já falámos também como é extremamente importante o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. O que era feito era debaixo do poder do Espírito Santo. Eles aguardavam para que o Espírito Santo mostrasse o caminho e eles eram inundados por uma presença avassaladora do Espírito Santo. A terceira minissérie que estamos a tratar ao longo desta grande série de Atos dos Apóstolos tem por nome Este é o Caminho. E a semana passada falávamos sobre uma série que há, agora não sei se é na Netflix, se é na Disney, Plus, que é Mandalorian, que é uma série que está dentro da saga Star Wars. E há este homem que pertence a um grupo que é os Mandalorians. Ele tem um credo e ele, apesar de ser um guerreiro, ele defende esse credo acima de tudo aquilo que pode ir contra a sua vontade. Então ele tem uma frase, estas pessoas têm uma frase que é: este é o caminho. E isso rapidamente me levou para a Igreja Nascente, porque na realidade a Igreja Nascente, se havia coisa que afirmava é: este é o caminho. Aliás, já eram conhecidos como a seita do caminho. E hoje vamos ver o que é que significa, vamos ver um bocadinho mais, nós todos os domingos andamos a ver um bocadinho mais o que é que significa estes pilares, vamos ver o que é que significa dizer que nós somos do caminho.
e para ver como é que nós podemos avançar um bocadinho mais na nossa caminhada para junto do Pai, nós vamos ver Estevão. Vamos ver a parte final de Estevão e depois voltamos ao início, está bem? Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 e vamos até ao 60. Não vamos começar no 51, está bem? Começamos no 54. Então, foquem-se no que é que está a acontecer. Tentem imaginar realmente o que é que está a acontecer neste momento. Quem não tiver o contexto, não se preocupe. Foquem-se só naquilo que está a ser dito neste texto e já vamos ao contexto, está bem? Então, o texto diz: quando os membros do tribunal ouviram o que Estevão disse, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Só um parênteses, eu não sei se alguma vez tiveram alguma conversa onde a pessoa que estava à vossa frente rangia os dentes. É para verem o grau de tensão que estava neste lugar. Então, mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: reparem, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e atiraram-se todos contra ele em altos gritos, expulsaram-no da cidade e apedrejaram-no. As testemunhas que fizeram isto deixaram as suas roupas ao cuidado de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava a Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E ao dizer isto, morreu. Alguma vez viram o céu aberto? Alguma vez tiveram esta experiência de verem o céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado direito de Deus? Sabem porque é que isto aconteceu? O texto diz antes, é que ele estava cheio do Espírito Santo. Hoje em dia nós queremos tanto, de forma individual e como igrejas, alcançar grandes feitos. Queremos ter imenso sucesso em tudo aquilo que fazemos, no nosso trabalho, até nas nossas relações. Nós queremos ser reconhecidos como as pessoas que tiveram boas relações, pessoas de sucesso. Nós queremos ser reconhecidos como homens e mulheres que nos seus trabalhos fizeram coisas extraordinárias. Nós queremos que as igrejas cresçam, se encham de pessoas, mas aqui é muito claro, para isso acontecer é necessário uma coisa: estarem cheios do Espírito Santo. Hoje perguntamos porque é que a Europa está como está, ou porque é que as igrejas, é melhor dizer, no mundo ocidental, parece que a fé está a esvair-se. Talvez seja bom começarmos por aqui, pela presença do Espírito Santo. Pela presença restauradora, pela presença que guia, que orienta e que nos encaminha para a casa do Pai. A presença do Espírito Santo. Eu digo-vos, no dia em que isso acontecer, nós vamos olhar para o céu e vamos ver o céu abrir-se e vamos ter a certeza que Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos e que nesse dia os que estão vivos irão diretamente e os que estão mortos irão ressuscitar e todos iremos para a eternidade. Mas só podemos saber isso e alegrar-nos com essa realidade se estivermos cheios do Espírito Santo. Senão não são só palavras. Eu não sei se alguma vez leram A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. É um conto pequenino, podem ler. O livro acaba assim: e morreu. Não é spoiler, porque quando lerem o livro vão logo descobrir isso ao início. O livro chama-se A Morte de Ivan Ilitch. Ou seja, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a vida, quando chegar ao fim, vai ser e morreu. Mas hoje vamos ver que, apesar do texto terminar e depois disto, ao dizer isto, morreu, é um morreu diferente. Vamos lá. A partir do versículo 6, temos que andar um bocadinho para trás, vamos fazer ginástica bíblica.
O que é que levou estes homens a ficarem irados com Estevão? Vamos lá um bocadinho atrás, versículo 6, a partir do versículo 6. Há um momento em Jerusalém em que a igreja nascente começa a crescer. Aquilo devia ser extraordinário. Eu não sei se alguma vez ansiaram ou pensaram como seria bom ter experimentado um avivamento desta magnitude. Qual é a magnitude? Jesus morreu, aí houve dúvidas, houve medos, entretanto ele ressuscitou, os apóstolos ainda tinham algum receio também poderem vir a morrer, mas aquilo foi, os apóstolos começaram a ser inundados por uma certeza de que a morte já não era o limite, que eles podiam até morrer, que isso não iria fazer com que o Evangelho deixasse de ser propagado, e se Jesus ressuscitou, eles também podiam ressuscitar. Então era algo que começou a inundar a igreja, começou a proclamar o Evangelho, deixou de ter medo e ia para o tribunal. Pedro e João diante do tribunal judaico e não tinham medo de pregar, de anunciar a Jesus, aqueles que ele tinham assassinado, mas ele tinha ressuscitado. Então devia ter sido algo extraordinário o que estava a acontecer. Não ter medo. Eu não sei se alguma vez tiveram essa experiência de, num sítio complicado em que tem que anunciar a palavra, não terem medo de anunciar a palavra, porque muitas vezes nós temos receio de falar da palavra, porque não sabemos como é que as pessoas vão reagir, não sabemos como é que as pessoas nos vão confrontar, então há sempre aquele receio nos locais de maior tensão, em que temos que avaliar se devemos ou não falar da palavra. Os apóstolos não queriam saber disso, amigos. Os apóstolos, onde estavam, falavam da pregação, falavam da mensagem, pregavam, porque eles sabiam que se Jesus tinha ressuscitado, eles não podiam ser mortos, então eles davam o corpo às balas. E então começa a crescer, o número de discípulos começa a crescer muito. Quando nós somos ousados na palavra, cheios do Espírito Santo, é isso que acontece. É isso que é uma consequência natural dos avivamentos, como vimos agora nos Estados Unidos, o ano passado, se não me engano, em Albuquerque, onde o avivamento começou com o espírito de oração, e ainda hoje, estive a ver há pouco tempo uma reportagem em que o espírito de oração continua, onde as pessoas continuam a quebrantar-se, ou seja, passado mais de um ano, o espírito de oração, de louvor continua. Então é extraordinário isso que acontece quando há louvor. Mas em Jerusalém as pessoas começam-se a juntar, e obviamente que a logística começa a complicar-se. Porque começam a vir os judeus e aqueles que não são judeus, mas que se converteram aos judaísmos, começam-se a juntar e começa a ser difícil chegar a todos aqueles que passam necessidades. E o texto diz, no capítulo 6, que aqueles crentes que não eram judeus de origem começam a achar que as viúvas, aqueles que passam necessidades e que não são judeus, que não nasceram, que não falam aramaico, começam a ter dificuldades a ser acompanhados. E vão falar com os apóstolos. E começa a haver a tensão de como é que os apóstolos vão reagir com esta situação. Será que são eles que têm que desdobrar-se para chegar ao cuidado destas pessoas? O que é que se vai fazer na realidade? Então, os apóstolos, a partir do versículo 2, vão dizer aquilo que é a sua interpretação da necessidade que têm diante de si. E o versículo 3 diz: irmãos, escolham dentre vós 7 homens, e agora vêm as características dos homens que têm que ser escolhidos. Homens de confiança, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. 3 características importantes, e já vão perceber porque é que isto é importante. Então, homens cheios de confiança, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, para que os encarreguemos deste serviço. E nós, diziam eles, continuaremos a dar o nosso tempo à oração e ao ministério da Palavra de Deus. A partir deste momento, começa a haver uma diferenciação entre aquilo que são os ministérios da Igreja. Não é que um seja superior ao outro. É simplesmente nós não conseguimos chegar a todos os locais com a mesma força, com a mesma intensidade. E se queremos fazer tudo ao mesmo tempo, sabem o que é que vai acontecer? Não fazemos nada de jeito. Estamos tão desgastados, começamos a dividir-nos tanto, que depois no final queremos chegar a todo lado e não chegamos a lado nenhum. Então o que os apóstolos dizem é: muito bem, nós vamos continuar no processo de oração e de pregação da palavra, e são precisos homens que vão cuidar das necessidades das pessoas. E são eleitos aqui os diáconos, os primeiros diáconos. E depois o versículo 5 diz que Estevão
era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e este foi um dos escolhidos nesta altura. Então, Estevão foi um destes homens escolhidos nesta altura, um dos 7 homens para chegar às necessidades das pessoas. Agora vejam, para quem acha que há diferença entre de categorias, vejam que Estevão não era só uma pessoa que tinha que servir à mesa, não era só para cuidar das necessidades. E já vão ver isso logo à frente, porque logo a seguir Estevão é preso. No versículo 8 diz que Estevão estava cheio de graça e do poder de Deus, fazia prodígios, fazia sinais milagrosos. Aquela diferenciação que se faz entre presbíteros e diáconos, só nesta imagem desaparece logo. Estevão fazia coisas extraordinárias naquele tempo. Vejam, ele era cheio de graça e cheio do poder de Deus, ele fazia grandes prodígios, sinais miraculosos, todas as pessoas viam. Este foi o homem que foi escolhido para acompanhar os apóstolos. Mas então, nós vimos este texto, uns homens que vinham da sinagoga dos livros, que se pensa que era uma sinagoga que tinha sido constituída por pessoas que tinham sido presas e que não eram tão bem aceitos nas sinagogas normais, então tinha sido criada uma sinagoga daqueles que tinham sido presos e gostavam disso, por isso chamava-se Sinagoga dos Livros. Então estes homens chegam-se ao pé das lideranças e vão fazer uma acusação a Estevão. E a acusação está no versículo 11. Ouvimos este homem falar contra Moisés e contra Deus. A acusação está formalizada. E quando há uma acusação desta gravidade, porque é realmente grave, naquele momento, dizer que alguém falava contra a lei e contra Deus, dava direito à lapidação. Lapidação, não sei se algum de vocês já experimentou, mas não é nada confortável. Basicamente é ser atacado por homens enraivecidos por pedras que não podem ser muito pequenas ao ponto de não magoar, mas também não podem ser muito grandes para não matar logo. Então tem que ter o tamanho certo para ir moendo até levar à morte. Então, a acusação que é feita a Estevão dá direito à morte. E o texto continua, no versículo 3 vai dizer que as testemunhas que foram escolhidas eram testemunhas que não eram verdadeiras. Tinham sido trabalhadas para este fim, para acusar falsamente Estevão. Mas é interessante, vejam o que é que acontece com Estevão. Voltamos a Estevão. Estevão era um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Vejam o que diz o versículo 15. Este homem, este diácono da igreja, enquanto todos os membros do tribunal judaico tinham os olhos postos em Estevão, viram o seu rosto e era como o de um anjo. Eu não sei como é que é na vossa vida, mas quando sou atacado, eu gostava realmente de transpirar e de transparecer a bondade de Deus. Mas eu tenho que dizer-vos que sou muito mais carnal do que isso. Porquê é que eu estou a dizer isto? Estevão era realmente um homem muito especial. Ele estava a ser atacado. Ele estava a ser atacado por um tribunal que não tinha piedade de ninguém, seja quando as acusações eram feitas. E quando olhavam para ele, era como se estivessem a ver um anjo. Eu não sei como é que estás a viver a tua vida neste momento. Quais são as tribulações? Qual é o grau de dureza? Mas o que eu anseio para ti é o mesmo que anseio para mim. Que nesses momentos o nosso rosto possa brilhar como se fosse um anjo. E o texto continua. Então os chefes dos sacerdotes chamaram Estevão e perguntaram o que é que ele tinha para dizer. Agora estão prontos, agora é que vai começar a razão real para aquilo que nós lemos ao início que aconteceu com Estevão. O texto começa, Estevão vai fazer uma reconstituição da história do povo, mas ele vai dar-lhe o toque que ele quer dar para tocar a tecla que ele quer tocar no final. Vocês sabem que se... Ernesto, se eu estiver errado, tu corriges-me, está bem? Se tu começares a tocar uma música e for em dó, se acabares depois com um fá sustenido, se calhar aquilo não te soa muito bem, certo? Então, basicamente, Estevão está a reconstruir a história para, no final, dar o dó que ele quer dar. Ok? Vamos lá ver o que é que Estevão quer dizer. Estevão começa por recordar aqueles homens que
o Deus do grande Abraão, do seu antepassado Abraão, enquanto ele ainda estava na Mesopotâmia, chamou-o. E vejam como Estevão começa logo por criar aqui algumas dificuldades. Em Gênesis 12, Abraão não é chamado da Mesopotâmia. Mas isso deixa-vos para depois, podem ir pensando nisto, está bem? Não é esse o foco hoje. Então, Estevão diz que Deus chamou Abraão da Mesopotâmia e disse, quando ele estava em Harã, deixa a tua terra, deixa os teus parentes e vai para a terra que eu te vou mostrar. Então ele saiu de Harã e depois do pai morrer, ele só saiu de Harã, segundo Estevão, depois do pai morrer, e temos que dizer que uma coisa é o texto que nós temos escrito, outra coisa era as histórias que se ouviam e a forma como a palavra passava de boca em boca. É possível que muitas vezes no tempo bíblico houvesse histórias com tanto poder como aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, e tenho que vos dizer, nós hoje temos uma bênção enorme, nós temos uma Bíblia, certo? Com os livros. Naquela altura quase ninguém tinha sequer uma porção da Bíblia, quanto mais a Bíblia toda. Então, muito daquilo que era o ensino era apreendido nas sinagogas e era passado de boca em boca. Então, o que Estevão está a dizer é que depois do pai de Abraão morrer, Tera morrer, ele então saiu e foi para a terra prometida. Porque Deus tinha prometido que lhe daria a terra onde ele pisasse. E então, ele passa automaticamente para aquilo que vai acontecer no Egito. Ele vai dizer, e ele prometeu que ele teria uma grande descendência, mas que entretanto o povo seria escravo durante muito tempo, e 400 anos seria o tempo de escravidão deste povo que estava a nascer com Abraão. Até aqui as coisas estavam mais ou menos calmas, isso era basicamente aquilo que tinha acontecido, e quem o estava a escutar no tribunal continuava a deixar que ele falasse. E depois Estevão diz que Deus disse que iria julgar aquela nação por os ter escravizado e que nesse momento, o texto ainda está a dizer que tudo isto está a ser dito a Abraão. Deus disse a Abraão, e vamos ler o versículo 8, Deus fez um acordo com Abraão e a circuncisão servia de sinal do acordo. Cuidado, porque na Bíblia, quando há acordos entre Deus e o povo, normalmente Deus cumpre as partes todas. Naquela altura, para haver um acordo, as duas partes tinham que ter um grau de responsabilidade. E quem quebrasse o acordo iria ter consequências, penalizações. Na maior parte daquilo que são as alianças entre Deus e a humanidade, Deus assume quase toda a responsabilidade do acordo. Mas, porém, se formos a Gênesis 17, vamos ver que neste acordo havia algo que era exigido à descendência de Abraão. Era que fosse fiel. Se eles fossem fiéis, então esta aliança iria ser possível, eles iam alcançar a terra prometida seria deles, e havia um sinal que marcava essa aliança. E o sinal seria a circuncisão. E ele continua e passa logo de Abraão para os filhos de Jacó, que eram 12 e são os patriarcas, e podem ver isso em Gênesis 35. A descrição dos 12 patriarcas. Até aqui a coisa ainda ia correr bem, ainda não o tinham interrompido. Então ele continuava a falar, a fazer a sua defesa na acusação que estava a ser feita, e a acusação, ainda se lembram qual era? Ele estava a ser acusado de falar contra as leis, contra a lei de Moisés, e estava a ser acusado de falar contra Deus. Ele estava a fazer a sua defesa. Depois, Estevão fala pela primeira vez, e aqui a coisa vai começar a correr pior, porque ele começa a falar daquilo da tecla de dó que quer tocar, que é, e José foi rejeitado. Os patriarcas rejeitaram José, o seu irmão, que teve que ir para o Egito, preso. Mas Deus não abandonou José, diz o versículo 9. E continua a contar a história de José, e no versículo 14... Então, José mandou chamar Jacó e o seu pai e toda a sua família para o Egito. Ou seja, neste momento, devido à rejeição de José, a família de Jacó pode ir toda para o Egito, os patriarcas vão todos para o Egito, e a partir daqui vai começar a sequência que vai levar à escravidão. E ele continua a defender-se até o momento, o povo cresce muito e há um rei
É interessante que é referido como rei, não como faraó, parte do princípio que foi uma estirpe diferente da linhagem que chegou ao Egito. Este rei não conhecia José, não conhecia a história e aproveitou, a mão de obra que existia daquele povo e escravizou-a. E durante 400 anos, segundo a rejeição, o povo de Deus foi rejeitado. O primeiro a ser rejeitado foi José, o segundo a ser rejeitado foi o povo de Deus por parte deste rei, deste faraó. E então surge Moisés. E quando Moisés surge, vai haver a terceira rejeição. Ele conta a história de Moisés e há um momento em que Moisés sente que... Vejam, versículo 25. Moisés pensava que os seus irmãos israelitas percebiam que Deus os iria libertar por meio dele. Esta afirmação extraordinária. Porque há a consciência em Estevão que Moisés, mesmo antes de ir para o exílio, já sabia que tinha que libertar o seu povo. E, quando isto acontece, vai acontecer o episódio em que Moisés vê um soldado egípcio a matar, ou maltratar, um judeu, e ele, a ira, toma conta dele e ele acaba por matar este soldado. Certo? Agora vejam, a rejeição não é aqui, a rejeição acontece por parte do próprio povo a Moisés. Quando ele diz, versículo 27, mas o que estava a maltratar o seu companheiro, estamos na fase em que Moisés vai ver dois judeus a brigar entre si, e o texto diz que um desses se virou para Moisés e disse-lhe: quem é que nomeou o nosso chefe ou nosso juiz? Também queres matar-me como mataste aquele egípcio? Então Moisés aí sentiu-se rejeitado e teve que fugir. E ele fugiu para a terra de Madiã. E teve lá 40 anos. Moisés tinha 40 anos quando isto aconteceu, e foi 40 anos para Madiã. E no Monte Sinai ele vai encontrar, diz o texto, apareceu-lhe um anjo na chama de um arbusto que ardia. E desse arbusto que ardia, diz o versículo 32, surgiu uma voz que dizia: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o texto diz, e Moisés tremia de medo. Eu não sei se alguma vez ouviram a voz de Deus. Depois podemos tentar avaliar o que é que significa ouvir a voz de Deus. Se é uma voz audível, clara, se é a ressoar, se é uma voz interior. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, se não há pelo menos um grande temor daquilo que está a acontecer, somos nécios. Porque o Deus Criador do céu e da terra, de tudo aquilo que é visível e invisível, se Ele fala connosco, pelo menos temor nós devíamos ter. Porque o que está a ser dito tem que ser levado muito a sério. O texto diz que Moisés tremia de medo daquilo que estava a acontecer. E nem se atrevia a olhar. Então Deus disse para ele tirar as sandálias, porque o sítio onde estava era o local sagrado. Quando nós estamos a louvar a Deus, eu não vou dizer numa igreja, porque pode não ser numa igreja, pode ser até na nossa sala, pode ser num sítio qualquer, mas com que temor é que nós estamos diante de Deus? Primeiro, vocês sentem que Deus está neste lugar? Aqui, neste momento? Bem, se não sentem isso ou se acham que não está, meus amigos erraram na porta, se calhar... Nós acreditamos que onde os filhos de Deus estão reunidos, Deus está presente. Então, se Deus está presente, deve haver em nós o temor de estar disponíveis para escutar a voz dele. E, realmente, devemos tremer. Não podemos partir do princípio que porque Ele não falou nos últimos 30 anos na nossa vida, que Ele não fala. Porque Ele continua a falar, Ele continua presente, Ele continua a querer dar-se a cada um de nós. Mas tem que ser com um sentimento realmente de temor, de cuidado, de coração aberto, para que Ele fale e nós obedeçamos. Moisés obedeceu e voltou para o Egito. Este Moisés, versículo 35, este mesmo Moisés chegou a ser rejeitado quando lhe disseram: quem te nomeou nosso chefe ou nosso juiz, mas Deus enviou como guia libertador. Vejam como é que Deus pega neste homem que foi rejeitado
e voltam a colocá-lo no sítio onde ele foi rejeitado para ele ser o libertador. Eu não sei realmente, como vos tenho dito ao longo desta manhã, onde é que vocês estão a ser rejeitados na vossa vida. Mas é muito provável que é o local onde têm de estar para serem os libertadores. Eu sei que custa muito ouvir isto. Ninguém gosta de estar onde é maltratado. E não significa que lá tenhamos que permanecer. Mas somos chamados a ser a voz da verdade. Moisés não permaneceu no Egito, tenham noção disso. Moisés voltou para o Egito, mas não permaneceu no Egito. Ele permaneceu o tempo suficiente para fazer aquilo que Deus lhe disse que ele tinha que fazer. Então, muitos de nós vamos ter que voltar aos sítios onde somos rejeitados. E não é para permanecermos aí, é para fazer a vontade de Deus. Para sermos libertadores. E o texto continua. Então Moisés tirou os antepassados do Egito e fez os milagres, e vai descrever quais são os milagres. E no versículo 38 ele vai dizer: foi ele quem recebeu a palavra da vida para a entregar a nós. A primeira referência à lei. Ele estava acusado de ir contra a lei e é a primeira vez que Estevão não vai dizer quem recebeu realmente a lei foi Moisés. Mas os nossos antepassados não quiseram obedecer-lhe. Agora aqui a coisa vai complicar, porque o que ele está a dizer é: vocês vão acusar-me de eu ir contra a lei. Então deixem-me que vos diga como é que isto funcionou ao longo da história. E Estevão diz que Moisés recebeu a lei, deu-a ao povo e logo a seguir ele acrescenta: mas os nossos antepassados não quiseram obedecer. Antes rejeitaram-no e quiseram voltar para o Egito. Ou seja, o que ele está a dizer é: o povo que nós somos e aqueles de quem vocês são descendência, vocês são descendentes de Moisés, mas não se esqueçam que os descendentes de Moisés, a primeira coisa que fizeram no momento em que estavam a receber a lei foi rejeitar a lei. E o texto continua: quiseram fazer deuses, e depois o versículo 42 vai dizer: e Deus afastou-se deles. Estevão era um homem que cheio de quê? Do Espírito Santo, certo? Qual é a consequência quando nós vamos contra a lei? Deus afasta-se de nós. Como é que ele podia fazer milagres, prodígios, em que as pessoas reconheciam a presença de Deus, se ele ia contra a lei? Não era possível, porque o texto diz: assim que ele se afastou, que o povo se afastou da lei, rejeitou a lei, Deus afastou-se deles. Compreendem o que é que Estevão está a tentar dizer-lhes? Eu faço milagres. Nós, cristãos, fazemos prodígios, os cegos andam, os cegos vêm, os coxos andam, isso já era demais também. Nós, os cristãos, aqueles que são cheios do Espírito Santo, fazem isso em nome de Deus. Quais são os milagres? Quais são os prodígios que vocês fazem? E aqui a coisa fica mesmo complicada para Estevão. Porque ele daí passa diretamente para o santuário e vai dizer: Davi tinha um coração colado ao coração de Deus. Mas Deus não permitiu que ele construísse o santuário, deu ao seu filho. E logo a seguir acrescenta, ele está a ser acusado de falar também contra Deus e contra o templo. E logo a seguir ele vai acrescentar, versículo 48, porém, Deus Altíssimo não vive em templos construídos por homens. Vocês estão dentro do templo a acusarem-me como se Deus aqui estivesse só porque há um templo. Mas não se esqueçam que aquele que tinha um coração igual ao coração de Deus não pôde construir o templo. Foi o filho dele que o construiu. Porque na realidade o templo não é importante, porque não é aí que Deus habita. E aqui começa a haver um tumulto grande. E agora vem a estocada final de Estevão. Final da estocada final. Homens de cabeça dura. Versículo 51. Impuros de coração e ouvidos. Tal como os vossos antepassados estão continuamente a resistir ao Espírito Santo. São eles que estão a rejeitar Deus, não é Estevão. São eles que dão o seu coração duro.
estão a rejeitar Deus, são eles que, devido ao seu coração impuro, estão a rejeitar Deus. É isso que Estevão está a acusá-los. Houve algum profeta que não fosse perseguido pelos vossos antepassados? Interessante, porque Estevão já se afastou, ele já não se considera como sendo parte do povo. Ele está a dizer, aconteceu a algum profeta que não tenha sido matado por vós? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo. Aqueles que anunciavam a vinda do Messias eram mortos. Aquele que vocês agora atraiçoaram e assassinaram. Os antepassados matavam os que anunciavam, mas aqueles que estavam diante dele tinham morto o Messias. Aqueles que o acusavam de estar a ir contra a lei e contra Deus eram aqueles que, na realidade, os únicos que tinham rejeitado Deus. Amigos, na nossa vida, nós vamos ser acusados de imensas coisas. Vamos ser maltratados, vamos ser rejeitados. A questão é saber quem é que nós rejeitamos. O rosto de Estevão brilhava como se fosse um anjo, porque ele estava certo da sua identidade. Ele sabia que não estava a rejeitar Deus. E era isso que lhe dava a liberdade de se voltar para as pessoas que estavam à sua frente e dizer: não, eu não rejeitei o meu Deus, e posso comprovar que não o rejeitei. Já não posso dizer o mesmo de vós. Podemos ser muito maltratados, mas se soubermos quem somos, em quem nos firmamos, então nós podemos dizer a verdade. E uma verdade dita sem amor é uma crueldade. Mas o Cristo que nós defendemos como sendo o nosso Senhor e Salvador veio para que nós trouxéssemos luz às nossas relações. Nós somos chamados a falar a verdade, a não permitir que cantos escuros comecem a minar as nossas vidas. Estevão podia ter-se calado. Ter-se dito, realmente, se calhar passei aqui um bocadinho das marcas. Mas ele sabia qual é que era o caminho que tinha que percorrer. Ele sabia que o caminho que tinha que percorrer era a afirmação do senhorio de Jesus, da centralidade de Cristo. E não estava disposto a rejeitar esses valores. Este era o caminho. E sabe onde é que levou este caminho? À morte. Eu sei que hoje vivemos num mundo em que abrimos o frigorífico e ele está cheio de dizemos, não tem nada para comer. O que nós queremos dizer não é isso. O que nós queremos dizer é, não há nada daquilo que me apetece que haja no frigorífico para eu comer. E nós tratamos a religião e as nossas relações de igual forma. Não é nada disto, não há nada. Na verdade há muita coisa, nós estamos cheios da presença de Deus à nossa volta. Eu já vos disse, eu tenho uma prática com os meus filhos. Todos os dias de manhã nós sentamos e temos que recordar coisas boas do dia anterior pelas quais temos que dar graças. Porque se nós não começarmos a praticar, a treinar, nós nunca vamos realmente conseguir, dia após dia, ver as bênçãos que nós temos todos os dias. E quem é que acham que nos dá essas bênçãos? Nós às vezes estamos caídos do céu aos trambolhões, mas não é bem assim. O Espírito Santo continua a trabalhar à nossa volta, mas nós não queremos só que Ele trabalhe à nossa volta, queremos que Ele trabalhe dentro de nós. Que Ele habite dentro de nós. Para que nos momentos em que tenhamos que defender a nossa fé, nós possamos dizer e não negociar a fé que nós temos em Cristo Jesus. E quando estivermos cheios do Espírito Santo, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer sinais espantosos. Sinais que os outros podem considerar milagres. Simplesmente porque não conhecem o Deus que é o nosso Deus. Então, amigos, Estevão deu-se à morte por amor. E as frases finais que nós lemos no texto inicial fazem lembrar alguma coisa. No momento em que ele estava a ser apedrejado, Estevão ora a Jesus e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Onde é que nós ouvimos isso antes? Jesus aonde? Na cruz. E ele continua:
Depois ajoelhou-se e gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Onde é que nós ouvimos isto? Jesus, onde? Na cruz. Que nas tuas cruzes, nas cruzes que tens de carregar, possas ter o mesmo coração. Senhor, recebe o meu Espírito nesta hora. Seja qual for a sequência e a consequência do que está a acontecer aqui, que o meu Espírito esteja em ti. E, Senhor, perdoa-lhes. Não lhes imputes este pecado. E sabem porque é que é fácil dizer isso? Porque, na realidade, quem não conhece Jesus não pode receber um género de pecado que não conhece. Porque as leis do nosso mundo não reagem, não são iguais às leis que nós temos diante a viver o reino de Deus. Então, que nas tuas tribulações possas saber quem és e que possas brilhar como um anjo e possas entregar a tua vida a Jesus e possas pedir perdão por aqueles que te magoam e possas ser restaurado. Porque até podes chegar a morrer. Aqui na Europa já ninguém leva isso propriamente a sério, mas há pessoas que, para defender isso, podem e continuam a morrer nos dias de hoje por esse mundo fora. E podes chegar a morrer. Mas esteja o galardão prometido. E quando chegares à eternidade, será o próprio Deus a limpar as tuas lágrimas. Não haverá mais choro. Seremos todos um em Cristo Jesus. Senhor Jesus, recebe o nosso Espírito.